Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Bem, amados, nós vamos já imediatamente ler a palavra de Deus, que servirá de base para nós refletirmos um pouco sobre um assunto que eu acho muito importante e que talvez não seja muito difundido, né? Muito pregado, talvez, não sei, mas eu tenho para mim que é uma abordagem que ela não é muito constante, né? Como reflexão da parte de Deus. Então acredito que para muitos de nós será proveitoso esse tema. Vamos abrir no livro de Eclesiastes, lá no Velho Testamento, né? Depois a gente vai citar alguns textos do Novo Testamento para fazer a conexão, né? Para não ficar aquela ideia que é algo do velho, né? Que não tem validade no novo. Então é justo que a gente faça a conexão e perceba que mesmo no velho Deus se move e Deus tem palavra atual, né? Isso é uma coisa que também alguns não entendem, né? Eu percebo que há um desequilíbrio, né? Ou tem pessoas que citam coisas do Velho Testamento que não são vigentes na época da graça, e eu percebo o outro lado, pessoas que não citam nada do Velho Testamento porque acham que o Velho Testamento já passou. Às vezes esse é um entendimento elaborado e ministrado. Às vezes é inconsciente, que as pessoas ficam fugindo do Velho Testamento. Às vezes não é pelo um conhecimento elaborado, adquirido ainda que de forma errada. Não, é algo meio que na intuição, né? Acha que Velho Testamento, agora é graça. Só que nós temos que entender que tanto o velho como o novo são palavras de Deus. Senão não estaria em nossas Bíblias, né? Temos que entender a parte que não é vigente, isso sim, para a gente não cometer, não é, erros de interpretação e ficar fazendo menções que não é importante para o nosso tempo, foi para aquele tempo, né? Por exemplo, as leis, né, o cerimonial, né, os rituais, eles estão totalmente anacrônicos, né? Eles não têm mais nenhum tipo de validade. Porque em Jesus se cumpriu todas aquelas metáforas, todas aquelas figuras, todos aqueles simbolismos que para os quais o ritualismo veotestamentário apontava. Em Jesus se cumpriu, ele foi o Cordeiro de Deus, ele foi o único sacrifício perfeito que de uma vez para sempre foi entregue e o Senhor recebeu, e nós estamos agora numa nova aliança. Jesus foi ao mesmo tempo o sumo sacerdote e a oferta, o sacrifício, e está tudo certo, porque ele é tudo em todos mesmo, né? Eu costumo dizer assim, Deus é o que nós precisamos que ele seja. E é por isso que ele é Deus, porque ele não tem forma. E ao mesmo tempo ele tem todas as formas, né? Deus é Deus exatamente por causa desse ineditismo que há nele. Ele é o único ser que é todo poderoso, soberano. É o único que carrega esses atributos da onisciência, onipotência e onipresença. Ou seja, sabe todas as coisas, está em todos os lugares ao mesmo tempo e pode todas as coisas. Por isso que ele é tudo em todos, né? Se o solitário precisa de companhia, ele é o amigo para acabar com a solidão do solitário na caminhada. Se é uma viúva desamparada, entristecida, a Bíblia vai dizer que ele é o marido das viúvas. É um órfão, não tem pai, não tem mãe. A Bíblia diz, ele é o pai dos órfãos. Você está vendo? Eu vou ficar aqui um tempão só citando o que Deus é, que a Bíblia diz que ele é. Porque ele é o que eu preciso, que você precisa que ele seja. Amém? Paulo disse que há um só Deus e Pai, o qual é sobre todos.
Paulo foi quem disse que Deus é tudo que nós precisamos ter. Com outras palavras, mas ele falou exatamente isso que eu acabei de dizer. Então é importante a gente perceber isso, né? Que o Velho e o Novo Testamento, eles são palavras de Deus. Deus se move em todas as alianças, em todos os períodos, em todas as dispensações, né? E há muitas coisas no Velho Testamento que são princípios. A gente vai ver isso agora, hoje, nessa temática, né? Acharam aí Eclesiastes? Eu nem citei que era Eclesiastes. Citei, capítulo 8. Eclesiastes de Salomão, né? Capítulo 8, do verso 5 em diante. Então a gente vai se basear aqui e vamos migrar para o Novo Testamento para fazer a conexão e ver que o que está aqui é universal. E é um princípio da sabedoria de Deus para nós, né? Capítulo 8, verso 5 em diante de Eclesiastes. Diz assim: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Em outras versões vai dizer juízo, que é a mesma coisa, não é? Com outra palavra. São variáveis do texto original, o hebraico. E o hebraico tem essa riqueza. Então, os eruditos, estudiosos linguistas que traduziram do idioma original a palavra para as outras línguas, eles tiveram um trabalho enorme, que se depararam com isso, com essa riqueza, né, dos vocábulos na língua original da Bíblia, tanto hebraico como grego, né? Então tem variáveis, pode-se usar qualquer expressão, né, dentro daquele campo, né, de sentido, de significado etimológico. Então tem que se escolher, porque senão a Bíblia ia ficar enorme se fosse botar tudo quanto era variável. Então tem que escolher uma. Então por isso que há diferenças em nossas versões. Mas o sentido no original, juízo é julgamento, é discernimento, né? Então aqui diz que é modo, como pode dizer outra coisa em outra versão. Então está dizendo que o sábio, ele tem esse discernimento para saber, para entender, para compreender que Deus tem tempo, mas Deus também tem modo, não é? E o texto vai dizer exatamente isso. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá tanto o tempo como o modo. Porque, verso 6, vem uma afirmação, né? Que vem no destaque, vem na ênfase. Está dizendo que é importante porque vai repetir com propriedade e com mais esclarecimento. Verso 6 vai repetir com propriedade. Porque, quer dizer, a causa do porquê o sábio discernirá tanto tempo como modo. A causa é porque há todo propósito, que todo propósito que Deus tem, há um tempo determinado, um juízo e um modo correspondente. É uma reafirmação aqui, ó. Porquanto o mal ou a miséria do homem pesa sobre ele. Então, o contexto está dizendo que nós vivemos num mundo de incertezas, de inseguranças. Há uma incerteza na vida. Há uma incerteza nas circunstâncias que nos rodeiam. E nós vivendo neste mundo, nós temos que lidar com muitos antagonismos, com muita aparência de coisas que no final das contas, ou em última análise, não é bem aquilo que parecia ser, né? Por isso o adágio popular diz assim: não julgueis pela aparência, mas sim pela reta justiça, porque a vida é cheia dessas incertezas, cheia dessas manifestações enigmáticas, cheia desses mistérios, cheias dessas aparências que muitas vezes mascaram a realidade, cheias de exterioridades que muitas vezes encobrem o interior, que está cercado muitas vezes de bloqueios e um monte de coisas. Então nós precisamos
buscar de Deus essa sabedoria. Porque a Bíblia diz que há tempo determinado para todo propósito debaixo do sol. Aqui mesmo em Eclesiastes, só que no capítulo 3 vai dizer isso aí. Há tempo determinado para todo propósito debaixo do sol. Aí fala só do tempo. Aí nós temos no capítulo 8 um acréscimo sobre o tempo. Capítulo 8, o texto que nós lemos está dizendo, não é só um tempo determinado que Deus tem. Deus tem um modo determinado. Para que no tempo de Deus a gente possa fazer as coisas. A gente possa viver de conformidade com o propósito de Deus. É um acréscimo o capítulo 8 de Eclesiastes na questão do tempo. Tem outro texto importante da mesma sabedoria de Salomão. É Provérbios 3, está escrito a partir dos versos 11, por ali. Diz assim, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Eu acho fantástica essa simbolização, porque mostra que a verdade de Deus, a palavra de Deus, as certezas de Deus são como ouro. E está dizendo que as salvas, que é uma espécie de bandeja, deve corresponder ao material nobre. Por isso diz, como maçãs de ouro em salvas ou bandejas de prata. Assim é a palavra, assim é a verdade, assim é a certeza, a convicção divina. Assim é o que é certo aos olhos de Deus. É ouro, isso é ouro. E não deve ser servida com coisas que não sejam correspondentes. Por isso que a bandeja de prata carrega a maçã de ouro. O tempo de Deus carrega a verdade de Deus. Há tempo determinado para todo propósito debaixo do sol. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Está sugerindo que quando você diz uma verdade que não é no tempo adequado de Deus, aquela verdade não vai surtir o efeito que Deus está projetando e idealizando. Então, pela figura da sabedoria de Salomão, é como você servir uma maçã de ouro numa bandeja de madeira, que não é um material nobre. Se é fora do tempo de Deus, a verdade que está sendo dita, funciona como uma maçã de ouro numa bandeja de um latão enferrujado às vezes. Às vezes é tão fora do tempo, às vezes é tão fora do contexto, às vezes é tão fora do kairós de Deus, que não é nem bandeja de madeira, é latão enferrujado, que estraga todo o propósito de Deus com aquela verdade que está sendo dita. Veja que importante isso. Veja porque muitas vezes verdades ditas e bíblicas não trazem um resultado. E a gente fica se perguntando muitas vezes, mas não está na Bíblia? Não foi dito de acordo com o preceito bíblico e espiritual? Foi, mas você não discerniu o tempo. Isso é a palavra de Deus, para nos ensinar que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do sol. Que a verdade dita ao seu tempo é que combina. A verdade dita no tempo de Deus é que dá certo. Porque está escrito que como maçãs de ouro em salvas de prata, é a verdade dita ao seu tempo. E aí no capítulo 8, toda essa temática evolui para o modo. Deus acrescenta que ainda há um modo no tempo dele. Que não é suficiente só entendermos o tempo, mas temos que discernirmos o modo. Na hora de nós dizermos essa verdade no tempo de Deus, Deus está aqui nos ensinando. Veja como você o diz, veja como você fala. É verdade? É verdade. Está no tempo de Deus? Está. Mas você vai dizê-la do modo de Deus ou não? Porque se não dizê-la no modo de Deus, vai ficar incompleta essa obra. Vai ser mais difícil a verdade frutificar no coração das pessoas. Ou vai ser difícil aquela obra, nem sempre é uma palavra. Às vezes é uma obra, que é uma verdade de Deus, no tempo de Deus. Fazer essa obra no tempo de Deus, sem ser no modo de Deus, também vai ser um desastre. Porque aqui está dito, porque a propósito determinado, há tempo e propósito determinado.
a tempo e modo determinado. O verso 6 que nós lemos de Eclesiastes 8 diz isso, quando fala que há sabedoria quando somos capazes de discernir tanto o tempo como o modo de Deus. Na reafirmação disse, porque todo propósito tem o seu tempo e tem o seu modo. Não só tem tempo, tem modo. Interessante notar que no grego, né, quando fala tempo, fala de duas formas, ou cronos ou kairos. Cronos vem com relação ao tempo do mundo, ao tempo humano, ao tempo do homem. Daí vem a cronologia, cronômetro, cronometrar o tempo. Vem de cronos, grego, tempo do homem, tempo do mundo. Mas quando a Bíblia vai se reportar ao tempo de Deus, não é cronos que usa. Aquela questão das variáveis dos idiomas que eu estava falando. O grego também é riquíssimo, tem um verbo, tem uma palavra, tem uma terminologia adequada para ter um sentido mais preciso. Você vai falar do amor de Deus, por exemplo, é agapau ou ágape, como queira. Mas se vai falar do amor entre amigos, é o amor filos, daí vem filantropia. Eu amo o bispo Marlo, mas eu não o amo como eu amo a minha esposa. E o grego é tão rico que vai dizer que quando eu amo a minha esposa, eu a amo com amor eros. Daí vem a palavra erótico, que no seu significado etimológico não é vulgar. Não é vulgar. O mundo é que destituiu os conteúdos das palavras por fazer mau uso delas. Aí fala de erotismo para coisas pornográficas. Mas isso é uma distorção, isso é uma corrupção do vernáculo. Porque no princípio original, erótico não é uma palavra vulgar. Vem de eros. Eros é o amor apaixonado de um homem por uma mulher. É um amor diferente. Tudo é amor, tudo vem de Deus. Mas eu amo a Deus com agapau, que é um amor incondicional, é um amor eterno. Agora eu amo meu amigo, como eu amo o Marlon e tantas pessoas aqui queridas, eu amo com o amor fileu. E quando eu amo a minha esposa, eu amo com amor eros, é diferente. Então quando fala do tempo de Deus, não é cronos, porque cronos é o tempo do homem. Quando fala tempo de Deus, fala kairos, que no seu sentido, né, interpretado e facilitado, significa mais ou menos assim, o tempo oportuno da hora de Deus para os homens. Mais ou menos assim, numa interpretação ampliada e parafraseada para entender melhor o conceito. Tempo da oportunidade de Deus para nós. Tempo perfeito da vontade de Deus para nós. Quando Paulo ensina sobre a gente ser sábio, ele vai usar essa palavra do tempo que é o kairos de Deus. Disse, pelo que não sejais insensatos, capítulo 5 de Efésios. Paulo diz, mas entendeis qual é a vontade de Deus. E aí ele vai dizer, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Palavra carregada de sabedoria, daquele que discerne o tempo de Deus, o tempo da oportunidade. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que há tempo determinado para todo propósito debaixo do sol. A Bíblia diz que nós temos que combinar tempo com modo adequado e certo da parte de Deus. Que como maçãs de ouro em salva de prata, assim a palavra dita ao seu tempo e a julgar por Eclesiastes 8 e dita do modo certo. Por exemplo, quem vai evangelizar e muitas vezes chega numa casa pela primeira vez e alguém que é incrédulo, que não conhece Bíblia e não conhece Deus. Quantas vezes eu já vi isso, você já deve ter escutado. Evangelização que não dá em nada, evangelização que não surte efeito, palavra de Deus verdadeira que se abre, que se lê, mas que não traz aquela eficácia, porque simplesmente a pessoa não discerniu o modo de dizer aquelas verdades. Chega numa casa onde há muitas figuras idolátricas,
não é? Estátua, imagem para tudo quanto é lado. Abre a Bíblia no Salmo, lá em Isaías, lê e diz: isso aqui é idolatria, isso aí traz maldição para a vida das pessoas. Maldito é aquele que crê nessas coisas. Ele está falando uma mentira? Não, ele está citando a Bíblia. É verdade de Deus, mas isso vai funcionar? Não, porque a pessoa está morta em seus pecados e delitos. O morto não precisa de doutrina, o morto não precisa de uma palavra que fale do inferno e que o ameaça se ele não crê. O morto precisa de vida. Logo, o modo de falar a palavra de Deus é manifestando esperança para a pessoa, é trazer uma palavra de amor, de fé, de esperança, de ânimo, de confiança no poder de Deus. Isso sim está carregado de uma graça que vai atingir o coração. E as pessoas não entendem. Você tem um exemplo para você tirar as suas conclusões. Porque é que gente fala a verdade, mas não é no tempo de Deus. E muitas vezes é no tempo de Deus, mas não é no modo de Deus. Quando vamos falar com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, quando vamos dar uma palavra de Deus para a família, para um filho, para um adolescente, para um amigo, para um vizinho, tudo isso tem que estar no nosso coração. Nós temos que trazer esse entendimento para nós, que não é só suficiente você falar a verdade e citar a Bíblia, mas é você citar a Bíblia de acordo com o modo de Deus. Escolha as melhores versões, escolha as melhores palavras, escolha os melhores versículos no sentido mais adequado, mais pertinente para aquela situação. Tem que se fazer uma leitura, tem que se discernir, tem que se olhar bem o que é que aquela pessoa precisa. Não pode ser a grosso modo, não podemos atropelar as pessoas com a palavra de Deus, porque elas estão confusas, elas não conhecem o que nós conhecemos, elas não têm vida, ou muitas vezes têm vida, mas é um inexperiente na fé. E você, porque é mais versado na Escritura, tem mais experiência, você vai ficando numa situação que não é agradável, onde você não vai ter vitória, você vai atropelar as pessoas. Paulo ensina aos Romanos, no capítulo 4, no capítulo 2, ele diz assim, que nós que somos espirituais, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Olha a implicação. E olha como nós erramos, porque a gente é maduro, tem experiência, não suporta o inexperiente e o fraco. E a palavra vem normatizando e dizendo: seja sábio. Prove que você é espiritual e é forte, exatamente pela capacidade que eu lhe dei, por causa da sua experiência comigo, de você tolerar, acolher e suportar o fraco, e não agradar a você mesmo, dizendo: dei uma baita doutrina, não é? Corrigi e repreendi, exortei e admoestei. Que graça, se você faz tudo isso certo, mas você perde o coração do outro, você afasta o outro de perto de uma possibilidade de Deus fazer uma obra maravilhosa. Temos que ter sabedoria, gente. E nessa noite nós precisamos entender essas coisas e orar a respeito disso. Deve ser motivo de nossas orações, pedir ao Senhor que nos dê discernimento do seu tempo e do seu modo, da gente dizer e fazer todas as coisas que são agradáveis a Ele, principalmente quando diz respeito ao nosso semelhante. Ele precisa olhar para nós e ver em nós uma pessoa que passa segurança, pela sabedoria que nós fazemos as coisas e dizemos as verdades a elas. Nós não podemos, porque é uma verdade, afastar as pessoas de nós. E nós não devemos, porque estamos fazendo algo verdadeiro, fazer de maneira errada, porque vamos estragar. Nós precisamos muito de sabedoria, ainda mais no mundo em que vivemos, onde está cada vez mais difícil pregar o Evangelho. O mundo está em polvorosa, caminha para os seus momentos finais. Jesus está voltando. Essa nossa geração precisa muito de conhecimento de Deus, conhecimento da palavra. Mais do que isso, precisa de intimidade com o Senhor, de vida relacional com Deus, vida de fé que se traduz em comunhão, em intimidade, em vida no altar.
em experiência com o Senhor, em disciplinar o ouvido para ouvir o Senhor, disciplinar o coração para estar aberto para receber de Deus a sabedoria que nós precisamos para fazer frente aos desafios deste mundo moderno. E se há uma coisa que nós precisamos ter, meus irmãos, é o discernimento do tempo e do modo do Senhor. Quando Paulo, e era Paulo, né? O grande apóstolo Paulo, mas que era homem como nós, e teve o seu começo inexperiente como nós, em que pese a sua grande experiência com o Senhor, desde o seu modo, ou o modo com que ele se converteu, não é? Que foi uma coisa, né, dramática e ao mesmo tempo contundente, porque ele viu a luz no céu que o cegou e o fez cair por terra. E ele ouviu a voz de Deus, do Senhor, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Até a sua conversão foi dramática e contundente, bem a caráter do propósito que Deus tinha na vida dele, que era de revolucionar o mundo, mas era homem, cometeu erros. E eu vou citar um texto aqui para trazer a conexão com o capítulo 8 de Eclesiastes, para você exatamente ver isso, que o que está escrito aqui no Velho Testamento é um princípio, e tem correspondência no Novo Testamento, e é da vontade de Deus que a gente entenda isso, que é necessário discernir tanto o tempo como o modo de dizer e de fazer as coisas, para termos resultados, para frutificarmos, para que Deus seja glorificado, para que as almas sejam convertidas, para que a igreja seja edificada, para que o outro seja alcançado, para que o fraco seja fortalecido, para que o confuso ganhe entendimento. É preciso discernir o tempo e o modo de fazer as coisas, porque Deus, quando age, age no tempo certo e no modo certo. Deus não atropela. Deus é sábio e nos ensina a sabedoria. Ele diz na sua palavra para amarmos a sua sabedoria, para buscarmos essa sua sabedoria de manhã muito cedo. Está nos provérbios, está na Bíblia acerca da sabedoria. E Paulo teve que aprender, como eu e você também estamos aprendendo e precisamos aprender. Em Atos 16 é o texto que eu vou citar. A partir do verso 6, por ali você vai ver algo que é chocante. Quando ele está cheio do amor de Deus, com a sua equipe apostólica, primeira viagem missionária, o amor transbordando, querendo ganhar o mundo para Jesus, debaixo da grande comissão. E aí ele vai parar na Ásia Menor, à época, uma parte da Europa, hoje que se chamava Ásia Menor. A época, e ele entende, ali é um lugar onde muitas almas estão para serem salvas, e ele vai, movido pela grande comissão, porque afinal Jesus disse, em Mateus 28, em Marcos 16, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ide por todas as nações, fazei discípulos de todas essas nações, ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos ensinei, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Grande comissão, ordem de Deus, é para ir para todo mundo. Paulo ficou feliz, disse: eu tenho disposição, eu me entreguei por inteiro, eu estou focado em Jesus, eu só quero saber de pregar Jesus. A Ásia Menor é um lugar bastante idólatra, uma necessidade incrível, então deixa eu ir para lá. Atos 16. E o que é que acontece ali? Disse: tentamos ir para a Ásia, mas o Espírito Santo não nos permitiu. E a grande comissão? Irmãos, Eclesiastes diz o porquê. Há tempo para todo propósito debaixo do sol. Até para pregar a palavra, sim. Até para evangelizar aquele bairro de Navegante, sim. Porque eu tenho a palavra dizendo que assim é o certo. Porque a Ásia não era as nações da terra. E Jesus não disse: ide por todas as nações, fazei discípulos de todas as nações.
É porque o Espírito Santo não permitiu. Porque para Paulo, para aquela comitiva, não era tempo de evangelizar a Ásia Menor. Para outros poderia ser. Para você em específico, não é tempo de você ir para lá. E quando for, cuidado, tem modo também para fazer as coisas direito. E aí eles param, o Espírito Santo ainda foi tão misericordioso. Acho que por causa da sinceridade de Paulo, acho que por causa da sua ignorância, mas com muita sinceridade, Deus teve misericórdia. E quando ocorre do Espírito Santo não impedir e permitir que a gente sofra as consequências de agir fora do tempo para aprender com dores, para aprender com coisas desnecessárias. Isso acontece muito. Talvez dependa muito do nosso coração, das nossas motivações. Quando a motivação é certa, quando o desejo é sincero, quando há amor genuíno, Deus, em sua misericórdia, vai nos impedir. E por ignorância, muitas vezes, nós estamos lutando contra Deus. Quem sabe até orando e jejuando contra algo que é Deus que está dizendo, não vá por aí. Desconfie quando você ora, e as coisas não fluem. Porque na maioria das vezes são duas coisas. Ou você não está preparado para aquela coisa que você quer, você precisa maturar a sua vida espiritual, ou então não é tempo daquilo acontecer e para de orar, porque você vai ser muito mais feliz. Tem que ter discernimento, irmãos. Buscar o Senhor nessa direção vai ser importante para o nosso crescimento espiritual. Aí eles desistiram, né? E aí eles contornaram para um lado e defrontaram outro lugar chamado Mísia. Aí eles disseram, não, ali agora tem muita alma ali também, agora vai. E foi não. Disse outra vez, o Espírito de Jesus não nos permitiu. Aí parece que os ânimos, né, caíram de vez. E eles contornaram a Mísia, foram parar numa cidade chamada Troade, que fica na atual Turquia hoje, no nosso mapa mundi. Uma cidade onde certamente eles foram orar. A Bíblia não determina o tempo, né? Da Ásia para Mísia, depois contornando Mísia, finalmente em Troade, dias, semanas, meses. A Bíblia não diz exatamente quanto tempo eles ficaram ali, mas possivelmente não foi um dia nem dois. Porque é preciso esperar o tempo de Deus. É preciso esperar o kairós de Deus. Mesmo para fazer a coisa certa. Mesmo para abrir um ponto de pregação em algum lugar. Mesmo para evangelizar uma cidade. É preciso esperar o tempo do Senhor. Ficaram em Troade. E numa noite Paulo teve uma visão. Uma determinada noite, depois de um espaço de tempo, teve uma visão. O que é que ele vê na visão? Ele vê um varão macedônio, que está da banda da Macedônia, acenando para ele, dizendo, passa para cá e ajuda-nos. Lucas escreveu Atos, o mesmo escreveu o Evangelho de Lucas, né? Aí Lucas escreve no plural, dizendo, de manhã, quando o sonho foi contado, certamente orando, buscando a Deus, colocando a visão diante de Deus, o sonho com a visão. Aí Lucas escreve e diz assim, concluímos que o Espírito de Deus nos enviava para Macedônia. E aí eles foram, você leia capítulo 16 de Atos, veja como Deus usou Paulo e os seus amigos, como milagres aconteceram, como igrejas nasceram, como Deus foi glorificado. Teve problema? Teve, porque fazia parte. Eles lutaram porque a obra de Deus é com dificuldades, mas tudo dentro do propósito. Porque finalmente Paulo aprendeu o que eu e você precisamos aprender nesta noite. Que mesmo para fazer a coisa certa, mesmo para cumprir um mandamento de Deus,
um envio do Senhor, nós precisamos buscar ao Senhor em oração, muitas vezes até em consagração e jejum, dizendo: Deus, eu não quero errar o alvo, eu quero discernir o tempo do Senhor para essas coisas acontecerem. E ore mais a respeito, peça mais ao Senhor, peça ao Senhor que lhe ensine o modo de fazer as coisas, que tem um modo certo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos para Lucas capítulo 10, do verso 38 a 42. O que é que diz lá? Diz que Jesus estava na casa de Marta e Maria e de Lázaro, casa de 3 irmãos, com quem Jesus tinha comunhão e tinha amizade. E era comum Jesus visitar aquela família. Jesus era como nós temos nossos amigos, nós temos as pessoas mais chegadas. Jesus tinha, não é acepção de pessoas, isso é vida normal. Não quer dizer que eu faço acepção de pessoas porque eu tenho mais liberdade com o Samuel do que com o José ali. É porque eu e o Samuel fomos ligados pelo Senhor com um propósito. Já viu aquela história que Deus não junta pessoas, Deus junta propósito? Por isso que surgem as amizades que são diferentes, porque há um propósito de Deus ali em curso. Por isso que a gente se une de maneira diferente com algumas pessoas. Com Jesus não foi diferente. E ele estava em determinado dia naquele lugar, naquela família, naquela casa. E quando Jesus chegou, imagina a alegria, Jesus chegando na sua casa. Aí Maria rapidamente discerniu o tempo e o modo também, e se atirou nos pés de Jesus, diz a Bíblia, e ouvia-lhe a palavra. E Marta, não discernindo o tempo e nem o modo, andava agitada, preocupada, um montão de coisa, se descabelando e dizendo: Jesus na minha casa não avisou que vinha, chegou de repente, está meio sujo, não preparei a comida especial, que visita ilustre, deixa eu trabalhar, deixa eu varrer, deixa eu cozinhar. E em determinado momento, eu posso imaginar ela suada, transpirando lá, e olha um pouco, e Jesus conversando com Maria, Jesus ensinando Maria, Maria embevecida, sentada aos seus pés, coração aberto, olhar brilhante de quem está sendo alimentada pelo céu. E ela se incomoda. Meu irmão, que coisa triste não discernir, não é? Você está vendo o drama? Marta estava fazendo coisa errada? Por acaso é errado limpar a casa e oferecer a melhor comida para Jesus? Não. Mas não era o tempo e não era o modo de ficar ali daquele jeito. E na ignorância de quem não discerne o tempo e o modo, ela ainda pede a Jesus que repreenda Maria. Muitas vezes nós somos assim. A gente ora para Deus fazer algo que decididamente e definitivamente Deus não quer fazer, porque não é para fazer. E lá estamos nós orando, como Marta estava intercedendo diante de Jesus para que mandasse Maria deixar de ser preguiçosa no pensamento dela e sair dali dos pés dele e vir com ela para ajudá-la a servir. Você fala de Maria, gente, que é de Marta. E Jesus o que é que faz? Faz o que Marta quer? Não, Deus não vai fazer. Nós precisamos estar alinhados com o propósito de Deus, gente, isso é sério. É trágico não estar alinhado com o propósito de Deus. É trágico porque a gente pode interceder por algo que definitivamente Deus não quer. E algo que aparentemente é certo. E algo que muitas vezes é certo e não é aparentemente não, é certo, mas não naquele momento e não naquela hora. Porque, repito, o que Marta estava fazendo não era errado. Errado era o tempo. O tempo não era para ela fazer aquilo. O tempo era para aproveitar a presença de Jesus ali. Pelo que se sabe, foi a última visita de Jesus àquela casa. Por isso, Jesus a repreendeu e não a Maria. E disse: Marta, Marta, estás agitada
com muitas coisas, contudo, pouco é necessário. E na verdade, hoje, ele está dizendo isso, hoje, agora, só uma coisa é necessária. Note que Jesus nunca disse que Marta errava em limpar a casa, errava em cuidar da casa, errava em querer oferecer o melhor para ele. O que Jesus está apontando ali é que o tempo urge, a oportunidade chegou, o Kairos chegou. É como se Jesus dissesse: Marta, Maria fez a melhor escolha da vida dela, porque ela discerniu que talvez eu não tenha tempo de voltar aqui. Provavelmente essa será a minha última visita e ela está remindo o tempo. Aí você entende o mandamento de Paulo lá em Efésios 5. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Remir o tempo é aproveitar melhor o tempo de Deus para nós. Aproveitar melhor a presença de Jesus em nossa casa. Aproveitar melhor a presença de Jesus em nossa vida. Aproveitar melhor a vontade de Deus em nossas vidas. Quantas coisas nós perdemos por não entendermos isso. De discernir o tempo e o modo, e também fazer o resgate do tempo, que a gente o faz aproveitando melhor cada instante. E foi exatamente o que Maria fez. Maria silenciou, Maria parou todo tipo de atividade. Maria olhou e disse: o mestre está aqui, é a oportunidade de me sentar aos seus pés e aprender, sugar dele, receber dele, até o fim do momento dele aqui pela nossa casa. Isso é lindo demais, sagrado o coração de Jesus. Quantas vezes a gente vai aconselhar pessoas e elas chegam com um problema, o Bispo Marlon deve ter passado por isso, e elas falam pelos cotovelos. Às vezes passa uma hora a gente querendo uma brechinha para ministrar, afinal de contas ela veio buscar a nossa ajuda e não nos deixa ajudar. Sufocada com seus problemas, sem ter a saída, está buscando um servo de Deus que ela julga que tem uma palavra de sabedoria para aconselhá-la, mas simplesmente não deixa ele falar, desperdiça a oportunidade, não é todo ouvidos, não silencia e cessa toda a atividade como Maria. A postura de Maria é extraordinária, ela se senta aos pés dele. A disposição física de Maria ensina muito. Ela não ficou no nível de Jesus, ela se assentou aos pés. Isso implica em humildade. Para a gente aprender melhor, a gente precisa ser humilde. Se senta, foca nele. Maria, porém, assentou-se aos seus pés e ouvia-lhe a palavra. Era como uma esponja, absorvendo toda a graça de Jesus, toda a sabedoria de Jesus. Silente, cessou toda a atividade, se sentou aos pés, ficou conectada, ficou compenetrada, ficou comprometida, ficou totalmente livre, sem reservas e sem defesas, um coração aberto, uma esponja seca, pronta para absorver o orvalho do céu que fluía através de Jesus Cristo na sua casa. Coisa linda isso, você é alinhado com o Senhor, isso é sábio. Não é hora de ficar falando pelos cotovelos, não é hora de ficar querendo ensinar Jesus, é hora de aprender. Não é hora de falar amenidades, não é hora de falar coisas fúteis, é hora de ficar silente e receber do Senhor a palavra da vida. E Marta perdendo a oportunidade, fazendo coisas certas na hora errada, coisas boas, mas na hora errada. Quantas vezes, irmãos, eu me choquei por esses erros que eu cometi. Não pensa que a gente nasceu pronto. Estamos aí há 50 anos aprendendo a palavra e você acha que eu aprendi o suficiente? Não, ainda estou aprendendo.
Ainda estou recebendo de Deus e sempre vou receber e aprender. E ai de mim se um dia eu achar que eu já sei o suficiente. Sei nada. Deus é inesgotável, Deus é infinito. Precisamos ter um coração de aprendiz e humildade para aprender. Aproveitar o tempo, remir o tempo, fazer resgate do tempo, que é aproveitando cada oportunidade, ouvindo, aprendendo com humildade, recebendo, nos enchendo, nos saturando da presença de Deus. Marta, Marta, estás agitadas e preocupadas com tantas coisas. Poucas coisas são necessárias. Aí ele meio que se corrige e diz, na verdade agora, nesse momento, só uma é necessária. E foi a coisa que Maria fez, e você quer que eu a repreenda? Não vou repreendê-la não. Eu vou te convidar para imitar ela, se assentar aqui. Resgata esse tempo, faça remissão desse tempo, aproveite esse tempo. Você não sabe se essa é a minha última visita. Aproveita que eu estou aqui, fica quieta aí. E deixa-me encher de mim mesmo, do meu coração, da minha vontade, do meu espírito. Ele está ali para dar de comer e dar de beber. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem se alimentar deste pão nunca mais terá fome. Significa satisfação plena e absoluta. Quando a gente se enche de Jesus, nada mais importa, só Ele importa. A alma está satisfeita, o coração está cheio. Ele disse, eu sou a água da vida. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que jorrará para a vida eterna. Que coisa extraordinária você ser como Maria. Porque você vai receber algo que vai se transformar numa fonte que vai jorrar no teu coração, que foi conectado com Jesus no Espírito certo, na postura certa, na posição certa, com humildade, com sinceridade, com desejo determinado de aprender. Então a água da vida desceu como uma cachoeira, não é verdade? Sem interrupções, sem obstáculos. O problema da gente é que a gente coloca bloqueios pelo nosso espírito inquieto, pela nossa motivação errada, pela nossa precipitação, pela nossa ansiedade. A gente resiste o Espírito da graça, a gente bloqueia. A figura de Maria assentada aos pés de Jesus é fantástica, porque mostra uma mulher rendida, uma mulher sem defesas contra Jesus, uma mulher sem nenhuma resistência. Ela se assentou placidamente aos pés do Senhor, levantou a cabeça e nem piscava. Ali estava tudo alinhado, conectado, livre, desimpedido, sem bloqueio, sem entraves, sem nenhuma resistência. E ali a cachoeira jorrou, não é? Encheu o coração dela. Tanto que Jesus continua dizendo para Marta, porque ela fez, e do jeito que ela fez, porque ela se assentou aqui, do jeito que se assentou, porque ela se preparou para me ouvir, do jeito que ela está, ela fez a melhor coisa que ela poderia fazer agora. E eu lhe digo, Marta, que o que ela recebe aqui agora, ninguém a tirará dela. O que Maria está recebendo aqui, Jesus está lá no contexto lá. Leia depois em casa, ore a respeito disso aí. A conclusão da fala de Jesus repreendendo a Marta é essa. Maria, pois, fez a melhor escolha e esta jamais lhe será tirada. Sabe quem fez isso também? Uma mulher em Marcos 14, em Betânia, na casa de Simão, o leproso, onde Jesus estava, e aquela mulher chegou e rompeu o vaso de alabastro nos pés de Jesus, e perfumou os seus pés, e ungiu os seus pés, e a fragrância tomou conta da casa, e ninguém entendeu. O que alguém discernindo o tempo e o modo, fez do modo certo. Perfume caro, vaso de alabastro custava um dinheirão, uma pequena fortuna. O vaso de alabastro não tinha abertura, não tinha tampa.
para liberar o perfume só quebrando. Só vai ser perfumado se quebrar o vaso. Uma figura fantástica de outras coisas que, numa outra ocasião, eu posso lhe dizer. Quer liberar os segredos de Deus no seu coração? Quer que tudo aquilo que Deus lhe prometeu e que Deus fez na sua vida aconteça e seja realidade dentro de você? Deixe-se quebrar. Discirna o porquê de tantas dificuldades na sua vida. Deixe-se romper. Abra mão de sua vontade, do seu direito. Seja humilde, perca o seu orgulho, se quebre todo. Porque o que há de dentro de você vai fluir em nome de Jesus. É uma figura tremenda isso aí. Mas o meu assunto é outro. É que ela discerniu o tempo e o modo e ungiu, não foi? E veja a ignorância até entre os discípulos de Jesus. Teve um que se levantou e disse: isso é um desperdício. É uma pequena fortuna que ela faz derramar-se pelo chão. Não é pelo chão, ignorante, é nos pés do Senhor. Mas um dos discípulos diz isso. Diz que é um desperdício. Diz que se poderia vender aquele vaso de alabastro e com o dinheiro mataria a fome de muitos pobres, assistiria muitos pobres. Ação social fora do tempo é o mesmo princípio de Marta e Maria. É errado ajudar os pobres? Não. Mas naquela hora nós teríamos que adorar é Jesus. Dar o melhor para Jesus. E Jesus diz isso. Disse: deixai-a, porque a molestais? Ela fez boa ação para comigo. Ela fez o que era certo, discerniu o tempo e modo. Ela me honrou, se antecipou. Foi na frente do tempo, ela foi visionária. Vocês são ignorantes. Antecipou-se para ungir o meu corpo para a sepultura. E o que ela fez foi tão tremendo, tem tanto significado, tem tanto sentido, tem tanta interpretação poderosa para vocês aprenderem, e vocês não estão aprendendo nada com o que ela fez, mas eu vi, eu entendi, eu discerni. Por isso deixe de molestá-la. Ela fez boa ação para comigo, e em verdade vos digo que ela se antecipou para ungir o meu corpo para a sepultura. Jesus estava vendo na frente, quando Maria e as outras mulheres foram com as especiarias nas mãos, de manhã cedo no túmulo, para ungir Jesus, e Jesus já não estava mais lá. Ele havia ressuscitado de manhã muito cedo, antes de todo mundo. Mas uma mulher ungiu Jesus, porque se antecipou, porque foi sábia, discerniu o tempo e o modo. E ainda Jesus disse: e em verdade vos digo que aonde for pregado esse evangelho, no mundo todo, será contado o que ela fez também para a sua memória. Quando você se alinha, é como Maria. O que ela está recebendo de mim, ninguém vai tirar dela. É como uma mulher anônima que quebra o vaso de alabastro, porque sabe que o seu Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Eu quebro esse vaso, eu derramo esse perfume. É uma pequena fortuna. Quem sabe eu não posso nem comprar outro, mas o meu Senhor vale. O Senhor deve ser adorado e louvado. Eu entrego tudo a Ele. Isso é entrega. Quando ela faz isso, ela se une à pregação do Evangelho. Jesus a coloca em pé de igualdade com a pregação do Evangelho. Jesus vê sintonia entre o que ela fez com a pregação do Evangelho. Isso que Jesus viu. Associou-a, ligou-a à pregação do Evangelho. Já parou para pensar nisso? Você fazer algo para Jesus que vai fazer com que você seja elevado a esse lugar? É possível. É uma mulher anônima e alcançou isso. É Maria, uma judia simples, da comunidade de uma vila pobre da Judeia. E Jesus disse: ela fez a melhor escolha. O que ela recebeu é tão poderoso que ninguém vai tomar dela. Ela vai carregar para a vida toda o que ela recebeu no dia de hoje aqui, porque ela discerniu o tempo e o modo. O tempo é esse de ouvir minha palavra,
E o modo é esse: assentado aos meus pés com humildade. Sem humildade ninguém verá o Senhor. Sem humildade não seremos honrados pelo Senhor. Porque isso é princípio da Bíblia, está lá no provérbio. A soberba precede a queda e a ruína, mas a humildade precede a honra do Senhor. Seja humilde, trabalhe com humildade, aplique seu coração a ser uma pessoa simples, singela, manso, humilde, porque a honra de Deus vai te tomar, a honra de Deus vai te encher como encheu Maria. E você vai receber tanto que ninguém vai conseguir tirar de você o que Deus vai te dar. Quando Ele te vir assentado aos pés dEle, com o coração aberto, totalmente alinhado, e dizendo: eu quero, Senhor, porque eu tenho fome e eu tenho sede. E a fome não é de pão e a sede não é de água, mas é fome e sede de comer e beber as tuas palavras. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu estou aqui, humildemente assentado aos teus pés. Você entende isso? Você quer fazer isso nessa noite? Vamos ficar em pé na presença de Deus.